programa Alegria de Viver, com muita alegria no coração por estarmos reunidos em mais um dia, mais uma semana. E quantas coisas boas nós estamos aprendendo, quantas coisas estamos descobrindo sobre a vida do Chico. Eu tenho certeza que você deve estar gostando bastante desse programa, eu também, todos nós aqui. E nós, no programa anterior, já abordamos diversos casos, como vocês já puderam ver, como um padre que pede para o Chico psicografar, entrar em contato com o plano espiritual no cemitério. E vimos também o caso do Chico, quando ele encontra o seu mentor espiritual, Emmanuel, perguntando para ele se ele realmente gostaria de assumir essa tarefa, a tarefa junto ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, se ele aceitava realmente continuar com tudo isso. E são passagens belas que você poderá assistir nos programas anteriores. Hoje nós entraremos num programa novo, num tema novo, mas lembrando que na semana passada nós tivemos um caso cujo título era Solidão Aparente. E por que esse título? Justamente porque quando o Chico estava já com o centro espírita aberto, houve um momento em que os companheiros que participavam com ele das reuniões, por vários motivos não puderam participar, iam ter que se afastar do centro espírita. E o Chico pensou, falou assim, bom, já que ninguém pode vir, o José não vem, o casal que frequentava com ele também não viria, então o Chico falou assim, eu também não vou mais, né? Pra quê? Não vai ter ninguém. Mas aí Emmanuel aparece para ele e diz, não senhor, e nós somos o quê? Então, nessa bela lição, Emmanuel diz, não, a casa tem que ficar aberta, você tem que fazer a leitura do Evangelho, porque nós estamos aqui, nós espíritos estamos presentes e muitos espíritos desencarnados também estarão presentes à reunião. E assim foi, Chico aprende essa lição e dá continuidade ao trabalho, mesmo fazendo isso sozinho. Mas hoje nós vamos ter ainda a continuidade dessa história, e cujo título é Segurança do Trabalho. Vamos lá, eu sou Solange Sauan Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange Godoy, é uma alegria poder fazer mais um programa Alegria de Viver com você, ainda mais a Solange com esse azul lindo que ficou, esse azulzão maravilhoso, nessa tela de fundo azul também. Pode pôr na câmera dela aí pra gente, pra ver aí, olha lá, olha que bonito, obrigada, que contraste lindo, né? Ó, ficou muito bacana. Nós gostaríamos muito que você também pudesse desfrutar dessa beleza com as obras e as situações de vida que o nosso querido Chico Xavier passou e que, no caso, Ramiro Gama está contando. Então, prepare-se, porque esta nova etapa no nosso programa vai se referir a esse capítulo que a Solange já noticiou, que está ligado ao fato de o Chico achar que, como não ia ninguém no centro espírita, não precisa ir lá ele também, né? Deixa a coisa do jeito que está. E Emmanuel falou assim, não. Nós também precisamos do Evangelho, disse Emmanuel para Chico. Isso foi lá no capítulo último da semana anterior. Mas, dentro da visão dos espíritos, isso serve muito para nós. Muitas pessoas acham que o fato em si de outras pessoas que deveriam estar presentes na reunião não irem, a responsável está autorizada a não fazer nada. Que ela também não pode fazer sozinha. Eu não recebi ajuda, a pessoa que ficou de vir não veio, o palestrante não apareceu, então é todo mundo embora, não vamos fazer nada. Desde quando a casa do Senhor pode ser considerada uma empresa dessas que quando falta o funcionário ela fecha a porta? Por isso é que existem os responsáveis, por isso é que existe o trabalho, por isso é que existem pessoas que devem assumir os compromissos para que quando algum imprevisto aconteça, não fique ninguém responsável por dar continuidade, porque nós estamos tratando de uma obra que não é do ser encarnado, é do mundo espiritual. E nós já aprendemos isso em várias outras obras que nos explicam que os espíritos não precisariam dos médiuns para atender os espíritos necessitados. André Luiz nos fala sobre isso. As entidades do mundo invisível não dependem
da casa espírita para fazer com que os espíritos aflitos possam encontrar consolo. Eles toleram e estimulam os encarnados a estarem trabalhando, como estão em muitos lugares com a mediunidade, para benefício dos próprios encarnados, não para a ajuda aos espíritos. Você já pensou? A doutrina espírita surge no mundo em 1857. E se você achar que só depois que surgiram os movimentos espíritas, as casas espíritas e os médios de esclarecimento, as reuniões de desobsessão, é que aí então começaram os espíritos obsessores, os espíritos aflitos a serem atendidos, e antes? Desde que o mundo é mundo, até aí estavam todos no umbral, todos sofrendo, não havia recurso para eles? Só depois que surgiu o espiritismo e a reunião mediúnica, que aí se começou a fazer. Agora eu pergunto para você, você que é médium, você que recebe espírito, você que é dialogador da casa espírita, você vai quantas vezes no centro espírita? A casa funciona quantas vezes para o trabalho de desobsessão? Ou para o trabalho de esclarecimento? Funciona a 3 vezes por semana. Quantos médiuns vão? 5 médiuns. Quantos espíritos cada um recebe? Recebe no máximo 3, porque desgasta muito. Quer dizer, 3 por médium são 15 espíritos em cada reunião. 15 espíritos em cada reunião, vezes 3 reuniões por semana, são 45 espíritos. Você acha realmente que atendendo 45 espíritos você vai conseguir esvaziar a região umbralina? A região que estão lá bilhões de espíritos? Você acha que essa é a solução que o mundo espiritual preconiza? Como se a reunião tivesse que acontecer para que os espíritos realmente, se não forem os médios, eles estão perdidos? Não tem sentido isso, não é mesmo? Agora, por que então fazer com que a casa espírita funcione? Porque, em primeiro lugar, nós encarnados precisamos disso. Nós precisamos da disciplina do horário, nós precisamos da disciplina do estudo, nós precisamos aprender as leis do universo, nós precisamos aprender a servir, esquecendo de nós mesmos. Então, a casa espírita funciona para beneficiar os encarnados, em primeiro lugar, que às vezes acham que são as estrelas do show, e que o negócio deles, eles vão quando tem vontade, quando chove não vai, e como um mau aluno, né, que tem preguiça de ir para a escola. Mas não é assim. A lição que este capítulo vai nos trazer mostra da necessidade e a responsabilidade de cada trabalhador com aquilo que assumiu. Não estamos dizendo aqui trabalhadores que foram chamados, foram pressionados a fazer parte do grupo. Não, estamos falando dos trabalhadores que assumiram a tarefa, porque quiseram. E que depois ficam naquilo, não, hoje está frio, hoje está muito quente, chegou a visita em casa, hoje eu não vou. Então, aquela pessoa que não vai, fica responsável por receber quantos espíritos na casa dela? Nenhum. E aqueles que precisavam se manifestar, não se manifestarão, porém serão atendidos pelo plano espiritual. Agora, naturalmente, quando nós vemos aqui Emmanuel recomendando a Chico que abrisse a reunião e conversasse, por quê? Porque apesar dele estar sozinho, ele é uma fonte de esclarecimento para os espíritos. E você vai ver só que apesar de não ter ninguém ido no centro espírita, tem um monte de orelha assim, ouvindo o que está acontecendo lá no centro espírita, não é, Solange? É isso mesmo. Então, vamos acompanhar aqui a primeira história de hoje, no capítulo 30 do livro Lindos Casos de Chico Xavier, do Ramiro Gama. Vamos ver? Vamos lá. Atendendo a instruções de Emmanuel, Chico iniciava os trabalhos no Centro Espírita Luiz Gonzaga às 8 da noite, encerrando-os às 10 horas, enquanto frequentou sozinho a instituição. Horário de começo, horário de fim, 2 horas. Fazia a prece de abertura, orava e depois lia páginas de O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, comentando-as em voz alta para os desencarnados. Comentando em voz alta. Por que ele não fazia isso de pensamento? Por que ele não lia mentalmente? Por que ele não ficava apenas meditando? Porque, obviamente, espíritos são capazes de ouvir o pensamento, mas não são todos.
espíritos que estão num padrão vibratório mais inferior não conseguem captar o padrão mental que está sendo emitido. Eles são capazes de ouvir a voz, o som, são capazes de ver com os olhos que eles têm no plano espiritual. Então, para atender a todos, não apenas aqueles que já desenvolveram a capacidade de percepção com a mente, ele falava em voz alta, ele lia o trecho, ele comentava em voz alta, ele fazia a oração em voz alta, tudo para ninguém, entre aspas, né? Ninguém que os olhos humanos estivessem vendo. Porém, assim de gente viva no plano espiritual, precisando daquela lição. Aí, vamos continuar a ver o que acontecia. Pessoas da família indagavam sobre aquela resolução de falar sozinho. Entretanto, o médium explicava. Vamos só deixar claro aqui que agora Ramiro está se referindo à família encarnada do Chico. Porque o Chico a família morava ao redor do centro espírita, estavam todos por ali. E sabiam que o Chico estava indo lá e não ia ninguém. Então alguém falava assim, o Chico está falando sozinho, você não acha que isso é doideira? Você não acha que não tem sentido nenhum você ficar falando para as paredes com voz alta? Por isso que o texto está dizendo, que você vai ver aí, ó. Pessoas da família perguntavam sobre aquela resolução dele falar sozinho. Perguntavam para o Chico. E o Chico então explicava. Há muitos espíritos frequentando a casa. Chegam desconsolados e tristes, e Emmanuel afirma que a obra de evangelização é necessária a todos nós. Nós não podemos parar. Ou seja, os espíritos precisam escutar. E essa é uma outra coisa interessante que na casa espírita se observa. Às vezes você vai à casa espírita, casas pequenas, casas de bairros, casas que têm 10 cadeiras na assistência, e às vezes você chega na casa espírita e tem 3 pessoas sentadas. Você fala assim, nossa, tem mais trabalhador do que gente para assistir o que vai ser falado. É verdade do ponto de vista físico. Porém, todas as vezes que você está numa atividade de elevação vibratória, através da pregação, através da meditação sobre as passagens de Jesus, os ensinamentos das leis morais, os espíritos que estão responsáveis por aquele trabalho, os espíritos, trazem a quantidade maior possível de entidades que também precisam ouvir o Evangelho, ouvir a pregação da noite referente ao estado emocional, àquilo que está mantendo às vezes os espíritos em uma situação de dor, de abatimento. E muitos livros espíritas relatam exatamente a existência de uma população espiritual imensa, muitas vezes superior à dos encarnados. Procure no livro Libertação. Aliás, Solange, nós já fizemos esse livro no nosso canal, O Espírito da Letra. No livro Libertação há um capítulo em que os protagonistas da história, Margarida e o seu marido, vão a uma missa numa igreja católica. André Luiz acompanha e ele descreve a quantidade de pessoas encarnadas que estava na missa e a quantidade de espíritos que estavam assistindo, acompanhando os encarnados, a maioria deles de péssima vibração, que era 3 vezes maior do que a dos encarnados, a população de espíritos. Você imagina isso? 3 vezes maior espíritos em número do que os encarnados que foram fisicamente para assistir. Então, quando você está medindo a eficiência de um trabalho espiritual pelo número de encarnados que está sentado ali, você está usando um parâmetro equivocado. É claro que se fosse uma pregação ou uma aula sobre um tema físico para as pessoas, um tema da vida material para uma pessoa, o grupo que estivesse interessado, né? Você vai falar sobre como produzir uma engrenagem no torno. Né? Você abre o curso lá, produção de engrenagem no torno, e as medidas que você vai desenvolver. Aparece 2 pessoas, é claro. Só 2 pessoas. Os espíritos não vão querer assistir uma aula sobre torno, né? Eles não têm torno no plano espiritual. Mas, se você está na casa espírita e vai falar sobre a importância do perdão,
que não apareça ninguém, que apareça só um, que não tenha nenhum público, que o próprio trabalhador seja o público, porque faltou gente para assistir, ainda assim, vai estar assim, ó, assim de gente invisível, que está do outro lado sofrendo por não ter perdoado, e que precisa aprender a fazer isso. Então, a medida aqui é adequada, e como nós vamos aprender lá no livro Nosso Lar, que é um outro livro de referência para a compreensão das leis do universo, nós vamos perceber que quando André Luiz, em Nosso Lar, começa a conhecer a cidade, depois que ele sai do parque hospitalar, ele vê que há espíritos que estão andando pela praça e também há um transporte, um tipo de como que suspenso, onde os espíritos podem entrar para deslocar-se. E André Luiz pergunta, mas escuta, aqui tem que ter esse transporte, como se fosse um bondinho aéreo, os espíritos aqui não voam, não são capazes de se deslocar? Aí o amigo dele, Ulisses, diz para ele, sim, meu filho, porém o que acontece é que nem todos os que estamos na cidade Nosso Lar já desenvolvemos a capacidade de volitação. Então, para não deixar os que não conseguiram voar ainda numa condição de inferiorizada, a cidade, o governador da cidade decidiu que ninguém usa a volitação dentro da cidade. Quem quiser se deslocar, pode deslocar-se usando o aeróbus. Mas fora da cidade, quando vão em tarefas, em missões, eles podem fazer o trânsito através da volitação, renunciando assim para não, vamos dizer, diminuir a distância entre os que ainda não conseguem e aqueles que já podem, né? É uma postura de compreensão, de ajuste, para que todos se sintam dentro de uma mesma harmonia. Então você vê como o mundo espiritual também ajuda nessa compreensão. E é por isso que, para o Chico ficar lá só mesmo lendo mentalmente, muita gente não ia ouvir o que ele estava dizendo. Melhor então, Solange, é que ele possa falar do Evangelho, ler o Evangelho em voz alta, porque os espíritos que são capazes de compreender pensamento vão ouvir, e aqueles que não entendem pensamento também. Deixa eu aproveitar uma parte aqui, mas quando nós fazemos o Evangelho no lar, eu espero que você que está nos ouvindo faça o Evangelho, porque é algo que é muito útil e você cuida do seu ambiente, você faz uma asepsia no seu ambiente. Então, existe a recomendação de se fazer o Evangelho no lar e fazê-lo em voz alta. Justamente por causa dessa explicação que o André nos deu agora há pouco, vários espíritos que muitas vezes estão nos nossos lares, porque todos nós temos companhias espirituais, e vários espíritos, então, que estão lá na casa, às vezes de uma vibração um pouco mais baixa, quando nós fazemos o Evangelho no lar, em voz alta, não apenas nós encarnados escutamos, mas também essas entidades, esses espíritos poderão escutar, poderão aprender, poderão se reformar através dessa prática, que é muito produtiva. Então, não deixe de fazer, experimente, e é um ensinamento que todos nós devemos seguir, onde quer que estejamos. Trazer à memória o que André Luiz descreve no livro Os Mensageiros. A partir do capítulo 43, 44 do livro Os Mensageiros, de André Luiz, nós vamos encontrar a reunião mediúnica que acontecia na casa de Isabel, uma edícula no fundo da casa principal, destinada a reuniões de esclarecimento das entidades, da comunicação mediúnica através dos médiuns que trabalhavam naqueles dias pré-fixados. E André Luiz explica que pelo fato daquele ambiente ser neutro e ser dedicado apenas àquela vibração harmônica, durante o dia, quando não havia reunião mediúnica, as vibrações daquela edícula estavam tão preservadas que os espíritos que estavam em missão de ajuda na Terra e que precisavam esperar a chegada da noite para que durante o sono os seus pupilos que estavam encarnados pudessem sair do corpo e eles se encontrarem, durante o dia não tinham o que fazer. Então eles se reuniam
nesse local, no ambiente, para ali, é como se fosse um oásis de encontro, de trocar ideias, de terem lições recíprocas, mesmo que não estivesse no horário da reunião. Agora, você já imagina quando chega o momento também da elevação da prece dos encarnados, quantos outros não são trazidos pelos trabalhadores espirituais, pelos espíritos responsáveis por aquele ajuntamento bem intencionado? Isso que a Solange está dizendo. Sua casa terá companhias positivas sempre que você estiver interessado em manter bons pensamentos e boas palavras onde você mora. Ninguém consegue assistir uma luta de boxe e depois desligar a televisão e fazer o evangelho. Conseguir, consegue. Mas o espírito vai estar agitado, as entidades que foram atraídas pela luta, pela raiva, pela briga, vão estar lá. Você vai ter condições de falar do amor, da paciência, do perdão, com o soco que você acabou de vibrar que um outro deu na cara do seu adversário? É estranho, né? Ou você acabou de fazer um monte de ofensas, proferiu palavrões. É mais um motivo para fazer o evangelho, porque ali está todo mundo doente. Mas as entidades que o indivíduo atrai para dentro de casa são de péssima vibração, como as dele, as vibrações dele. Por isso, essa advertência da Solange é fundamental, é um remédio que faz com que cada um possa decidir melhor qual é o padrão que ele vai ter para estar vivendo em família, com harmonia, já com as dificuldades que cada um traz da rua para dentro de casa, mas diminuídas por um padrão amoroso. Sabe por quê? Porque as entidades perturbadoras, que não gostam de harmonia, que não gostam da paz, do ambiente tranquilo, quando a pessoa chega em casa com essa companhia fala, não, esse lugar não é para mim, vou embora. Nem vou ficar aqui, porque, ai, coisa ruim, essa rezação, eu quero é confusão, eu quero é diversão, balbúrdia. Então, uma das maneiras de você limpar o ambiente vibratório é também mantê-lo dentro de um padrão positivo, luminoso, e não permitir que coisas grotescas, coisas inferiores façam morada na sua mente e no seu coração. E aproveitando, André, eu lembrei também que tem algumas pessoas que deixam o programa, deixam a TV Alvorada Espírita, TV Mundo Maior, deixam ligados, mesmo quando eles saem de casa num determinado programa, no Alegria de Viver, deixa aquilo lá passando e fica passando, e assim, justamente para que o ambiente fique mais preservado, para manter essas vibrações. Caso existam espíritos, e provavelmente existem no ambiente, eles estarão ouvindo boas coisas. Mais do que estar no ambiente, Solange, quando tem uma televisão ligada num programa bom, os espíritos que estão tentando ajudar as entidades inferiores podem trazer essas entidades para ouvir, para assistir. Eu me recordo quando a televisão ainda era muito rara, que uma pessoa comprava a televisão e a vizinhança inteira ficava apinhada assistindo a novela, assistindo o noticiário na janela da rua. Para dar uma olhadinha. E isso, no começo, era muito interessante. Por quê? Porque só tinha uma ou duas televisões naquele bairro e as vizinhas, os vizinhos, ou eram convidados para entrar na sala ou ficavam na calçada mesmo ouvindo. Porque queriam aprender, queriam saber, queriam se divertir. E isso é o que acontece quando você tem alguma coisa que você, estando presente ou não, está passando uma mensagem positiva. Você está permitindo que aquilo seja usado pelos mentores espirituais para iluminar consciências que estão precisando ouvir coisas, estão precisando ver imagens positivas. Por isso é uma medida de precaução muito bonita. É como se você tivesse alguém falando do Evangelho dentro da sua casa. E as entidades amorosas, trabalhadores da luz, estarão preservando a sua casa para que ela continue a ser esse ponto de iluminação para muitos que precisam. Não é esse negócio, não vou fazer isso não, porque vão trazer espírito ruim aqui na minha casa, vai empestear tudo. Não, pelo contrário, a luz vai atrair aqueles que precisam dela para que eles possam sair da terra e ir para os seus devidos lugares. Isso é você que vai
definir se souber valorizar essa questão, não é mesmo? E aí, vamos para frente? Vamos continuar na nossa história, porque nós paramos aqui, o Chico comentando então com a família. Não, o Emmanuel disse que tem muitos espíritos para serem atendidos, então é importante, nós não podemos parar com esse trabalho, né, de falar sozinho na reunião, falar em casa. Aí o que aconteceu? Certa noite, uma senhora desencarnada, já morta em Pedro Leopoldo, conversava com o Chico no salão do Centro Espírita, em que ele se encontrava aparentemente sozinho, e o diálogo entre o Chico encarnado e o espírito desencarnado, ele prosseguia de forma curiosa. Dizia então o Chico para a mulher: tenhamos fé em Jesus, minha filha, minha irmã. Não se desespere. Com a paciência, nós alcançaremos a paz. Sem calma, tudo piora. Com o tempo, a senhora verá que tudo está certo como está. Aí a conversação prosseguia desse modo, quando uma das irmãs do médium, do Chico, escutando a sua palavra, debruçada em janela próxima, perguntou ao Chico em voz alta: Chico, quem está conversando com você? Dona Chiquinha de Paula. Que história é essa, Chico? Dona Chiquinha já morreu. Ah, você que pensa. Ela está bem viva. A irmã do Chico, alvoroçada, comunicou aos familiares o que estava acontecendo. Chico devia estar maluco. Era preciso medicá-lo, era preciso socorrê-lo. Outras irmãs do médium, porém, apressaram-se a observar que ele trabalhava corretamente. Trabalhava todos os dias, direitinho. Olha, se um louco não vai para o trabalho, um louco não cumpre horário, um louco não cumpre seus deveres, um louco desses malucos aí que ficam com a mente totalmente desvirtuada, ele não terá uma atitude normal. Seria justo considerar louco um irmão que era amigo e, acima de tudo, que estava sendo útil, que estava cumprindo seus deveres? Ficou então estabelecido em família que, enquanto Chico estivesse firme no serviço, ninguém cogitaria de considerá-lo um alienado mental. E aí, o Chico costumava dizer que o trabalho de cada dia, com a bênção de Deus, tem sido para ele a maior e a melhor segurança. Imagina isso, não é? A melhor segurança. Trabalhar é para Chico a proteção para ele não ser internado, para ele não sofrer as ações, a princípio, amistosas daqueles que não compreendem. Aliás, como já aconteceu com muito médium que vivia vendo vultos e que a família achou que eram doidos e internaram em sanatórios, para que o Chico não passasse por essa situação tão difícil, eles consideraram então que enquanto o Chico estivesse trabalhando, ou seja, não estivesse rasgando dinheiro, não estivesse jogando fora o dever, até porque boa parte deles dependia do Chico, né? Porque eram dos poucos que às vezes tinham emprego no seu dia a dia, eles então iam considerar que o Chico, vamos dizer assim, é um louco manso, né, Solange? Tá tudo bem. Tá bom, ainda traz dinheiro para casa, é melhor ele trabalhando, deixa ele trabalhando, do que a gente enfiar no hospício e a gente ter que cuidar dele lá, né? E a gente ficar sem o salário dele. Então, o Chico, ele viu nessa oportunidade esta defesa. Defesa, aliás, Solange, que também acontece quando o Chico era criança. Chico era garotinho e ele já via os espíritos. Ele já via as entidades, conversava. O pai e a mãe achavam muito estranho, os irmãos achavam que isso é coisa, né, meio do capeta. Então, ele tinha um padre na cidade que gostava muito do Chico. A essa época, o Chico era católico. Ele frequentava a igreja, e ele via os espíritos nas naves da catedral lá de Pedro Leopoldo. E então veio essa mesma indagação, que se o Chico não era louco, se não precisava ir ser internado, ou receber um sanatório, algum tipo de tratamento.
Então, Solange, aconteceu que lá em Pedro Leopoldo, uma cidadezinha pequena e pobre naquela época, uma companhia de tecidos abriu uma fábrica, que produziu muito emprego para muita gente. Então, vendo a situação periclitante da família, esse padre arrumou um trabalho para o Chico nessa fábrica. E o Chico era garoto. E ele disse, olha, enquanto você estiver trabalhando, trazendo dinheiro para casa, ninguém vai cogitar de ir por você no hospício. E assim aconteceu. Chico trabalhou e era um horário de escravidão. Naquela época não havia direito trabalhista, não havia respeito a horário de descanso. O Chico tinha que estudar durante o dia, depois ele ia para a escola, ele ia para o trabalho, saía de noite, bem tarde da noite, para depois dormir um pouquinho e voltar para a escola. Era uma coisa assim, desumana. Porém, o padre achou bem proteger o Chico dessa noção de que ele estava ficando pinel, ficando doido, justamente usando o trabalho como uma boa forma de preservar a liberdade física e não levá-lo ao trabalho dentro de uma instituição bastante complicada, na época, inclusive, com os processos mentais dos chamados loucos, né? Então a gente vê que mesmo depois do Chico já grande, já adulto, já lúcido, já trabalhando, já conversando normalmente com as pessoas, durante esse tempo houve parentes que acharam que o Chico tinha ficado meio doidão, e que se não era bom arrumar um jeito de medicá-lo, levá-lo ao médico ou algum tipo de tratamento. Até que então disseram, bom, mas ele está trabalhando? Ele está atento aos horários? Ele rasga dinheiro? Não. Bom, então vamos deixar ele quieto. Enquanto ele estiver sendo útil, né? Enquanto ele estiver trabalhando direitinho, ele ainda está bom. Aliás, essa questão do trabalho é interessante porque não apenas nessa questão, porque o título é Segurança do Trabalho. Quer dizer, enquanto o Chico estava trabalhando, estava tudo bem. Mas não apenas nessa questão material, mas também na questão espiritual, nós vemos que o trabalho, ele é um grande aliado nosso. Principalmente quando estamos em desequilíbrio, ou em desespero, ou em depressão. Se vocês permanecer firme no trabalho, se dedicando a benefício das pessoas, o trabalho é um excelente instrumento de melhora de nós mesmos, de recuperação de nós mesmos. Então, o trabalho é um excelente remédio. Isso a espiritualidade sempre nos diz. E acho que tem alguma coisa, inclusive, sobre isso da Dona Maria João de Deus, se não me engano, aqui nos capítulos anteriores, que vale a pena nós observarmos. Todas as vezes que estivermos assim, meio deprimidos, meio chateados, e às vezes dá vontade até de parar de fazer aquilo que nós estamos acostumados a fazer, não dá vontade de ficar em casa, de ficar num quarto escuro, fechado. Não. Abra sua janela, abra sua casa, deixe o ar novo entrar, faça uma limpeza na sua casa, faça uma mudança nos móveis, faça uma mudança em tudo que você puder, continue, se dedique ao bem, se dedique a fazer coisas boas e positivas para as pessoas, que você vai ver que o trabalho vai tirar de você toda essa energia negativa, toda essa coisa pesada, você vai ver que vai transformar a sua vida. Ela é definitiva para aquelas pessoas que querem superar qualquer problema, às vezes um problema moral, às vezes uma queda, às vezes uma derrota profissional, pode levar a pessoa a desistir, e é exatamente esse o aspecto que ela não pode deixar. Emmanuel dizia ao Chico, porque o Chico foi muito caluniado injustamente por muita gente que a princípio era sua amiga, fazia parte das tarefas, e que foram falar mal dele, foram inventar coisas. Ele foi caluniado por um sobrinho que dizia que Chico inventava as entidades que se manifestavam na psicografia. Nossa, é um conjunto de agressões torpes, diretamente orquestradas pelas trevas, utilizando pessoas com problemas, que atingiu o Chico ao longo da sua vida. E Emmanuel dizia ao Chico, não responda a qualquer tipo de agressão, meu filho, trabalhe mais, sirva mais. Não se dê o trabalho de ficar falando que aquilo não é verdade, porque de verdade aquilo que é feito no bem vai se levantar em sua defesa contra aqueles que estão apenas
jogando lixo para que os interessados em denegrir se alimentem. Aqueles que são teus amigos, eles vão entender você e vão te apoiar. Aqueles que são teus inimigos, não adianta nada você explicar para eles que eles nunca vão querer acreditar em você. Então, fique quieto e trabalhe. Não se deixe abater. Não se deixe ficar numa condição de coitadinho de mim, o que fizeram comigo, isso não é justo, e se encasular. Não. Essa é a hora do seu testemunho. Vai fazer o que você tem que fazer. Vá seguir adiante, porque de verdade não existe nenhum ingênuo inocente na Terra. Nós todos somos devedores, nós todos temos defeitos. E se você se deprime porque alguém apontou um defeito em você, de duas uma. Ou o defeito não existe e você tem consciência disso, portanto deixa para lá. Ou o defeito existe e essa pessoa está te fazendo um favor. Então corrija o defeito e vai em frente. Não pense, falaram mal de mim, eu sou tão bonzinho, falaram mal de mim, eu vou deprimir. Você acha que você é bonzinho? Você está num dos piores mundos, nós estamos num dos piores e mais atrasados mundos em escala evolutiva do universo. Por quê? Porque a gente é bom? Não, a gente está aqui porque a gente tem um monte de coisa errada. E como é que a gente sai do poço? Chorando porque caímos no buraco? Não, você sai do poço porque mesmo enlameado, você começa a cavar as paredes para sair dali. É esse o trabalho, que é o que Emmanuel fala para o Chico. Não é bem lembrado, Solange? Na verdade, é muito importante nós termos o foco. Você definir aquilo que você quer para a sua vida e para você. E a partir daí você seguir com firmeza, realmente focado naquilo que você precisa fazer. E não dar atenção a discórdias, não perder tempo com aquilo que não merece. Não merece a gente perder tempo com assuntos que às vezes as pessoas não querem mudar, ou coisas que as pessoas querem nos convencer e nós não pensamos na mesma forma, ou até mesmo ao contrário, você quer mostrar um determinado caminho para os seus familiares e muitos deles às vezes não querem te ouvir, não querem entender. Então não perca o seu foco, mantenha a sua linha de conduta, não perca tempo e trabalhe, faça o máximo que você puder, porque você vai ter sempre um retorno positivo e vai ter muito amparo da espiritualidade. Porque quando nós fazemos dessa maneira, os espíritos amigos, eles se aproximam de nós, eles nos envolvem, eles nos ajudam, principalmente quando nós ajudamos as outras pessoas. Imagine você, essas outras pessoas que nós estamos ajudando, elas têm espíritos protetores, elas têm espíritos familiares que já desencarnaram. E quando nós ajudamos essas pessoas aqui, no plano material, imagina a alegria desse pai, dessa mãe desencarnado, que tutela aquele espírito encarnado e vê você ajudando, você se doando. Imagine, você vai ter ainda o amparo e o auxílio dessas entidades espirituais também a seu favor. Então, o que nós vemos é que o universo ele está entrelaçado numa corrente de amor, de auxílio mútuo. E quando nós saímos de nós mesmos e nós colaboramos uns com os outros, nós montamos essa teia de amigos luminosos que sempre estarão conosco, sempre vão nos envolver e tudo fica muito mais fácil nas nossas vidas. Então, acho que é uma bela lição. O trabalho realmente é uma palavra que nós temos que ter aqui, assim, sempre na nossa mente. Porque muitas pessoas acham que trabalhar é ter que ter um retorno financeiro que seja compensador. Então, muitos perdem tempo trabalhando mal, trabalhando no que não gostam, sendo escravos e achando que isso compensa. Desgastar a sua mente, ficar nervoso, ficar irritado só para poder ter o que você acha que compensará no fim do mês. Então, essa também é uma das idiosincrasias, das contradições de um planeta de prova e expiação. Nós lembramos que Confúcio costumava dizer: trabalhe no que você gosta e você não precisará trabalhar nenhum dia na sua vida. Porque fazendo o que você gosta, você se sente em paz, você se sente harmônico, você produz melhor, você faz coisas que você nem sonhava que ia ser capaz de fazer. Agora, o trabalho sempre será uma das formas de você combater a influência perniciosa daqueles que querem impedir que você progrida.
seja o trabalho material para você conseguir superar suas deficiências físicas e econômicas, seja o trabalho emocional, de você dominar suas paixões, de você vencer as inclinações que os defeitos que todos temos nos empurram, seja o trabalho intelectual, que é o de você adquirir cultura, de você ler mais, de você colocar boas coisas dentro de você. O trabalho é a luz que você acende em todos os ambientes da sua vida, não apenas para ganhar dinheiro, porque geralmente a mente humana nos dias atuais, premida, forçada por aqueles que governam todas estas coisas para manter todo mundo na escravidão, acaba muitas vezes dentro deste padrão de círculo vicioso, fazendo o que não gosta, ganhando cada vez menos, tendo que gastar cada vez mais para comprar o pão de cada dia, tendo que pagar cada vez mais imposto e sobrando cada vez menos, quando sobra para você poder ter satisfação de estar vivo. Esse é um processo que está acabando. Isso vai desaparecer. Com a evolução, como nós estamos indo a passos largos na direção da mudança de todo o padrão, não estou me referindo aqui à Agenda 2030, não, que isso daí é uma coisa que não vai acontecer, mas estou me referindo a essa transição planetária de mudança do padrão dos espíritos que aqui estão chegando e que outros que estão indo embora, nós estaremos já numa condição muito diferente e vamos aprender a dar valor a estas coisas ao invés de nos deixarmos abater. Portanto, o trabalho dentro da visão dos espíritos representará sempre essa luz que nos abastece nas horas da tormenta. Isso mesmo, e mesmo no livro dos Espíritos nós já vimos que o trabalho não é apenas esse trabalho do dia a dia em que nós ganhamos algo. Toda ocupação útil é trabalho. Então aqui nós falando sobre o Evangelho, falando sobre a vida do Chico, tudo que faz parte de uma ocupação útil, nós falando, você nos escutando, tudo isso é trabalho também. Quando você escuta, você assiste a algo positivo, algo que te traga um alimento para a alma, um conhecimento, tudo isso é trabalho. Então, agora que a gente já trabalhou e que você também já trabalhou, agora você pode fazer outras pessoas trabalharem no bem. Espalhe isso, faça com que outros conheçam, que outros conheçam a obra ali dos casos de Chico Xavier, que outros conheçam as obras de André Luiz do nosso programa O Espírito da Letra, que outros possam chegar ao Livro dos Espíritos, que nós temos o nosso programa na TV Mundo Maior, Espiritismo Sem Mistério, falando do Livro dos Espíritos. Já trabalhamos também essas leis morais. Então, faça a sua parte, trabalhe, meu. Você vai ver como a vida vai ser muito melhor para você. Vamos em frente. Até o próximo Alegria de viver. Tchau, gente. Um grande abraço.